Estamos a falar de membros da Renamo, que são guerrilheiros da Renamo, decidiram se impor ou decidiram se começar a, como posso explicar, invadiram a sede alegando que exigem a cabeça do líder ou solicitam a demissão do líder deles. Esse é um assunto político. Primeiro ponto, parece que tudo indica que Yusuf Momadi é um líder que foi eleito no Congresso. Foi eleito num Congresso, por se calhar todos os membros da Renam elegeram o Yusuf Momadi. Eles sabem quais são os requisitos de eleger um líder, um presidente. Quero acreditar, porque tudo indica que a Renam, como sempre, foi um partido desestruturado. Então estão a fazer aquilo. Então, eu sou da opinião que esses membros da Renamo, esses membros estão a fazer isso, entendam-se entre eles e tenham calma. E o próprio presidente deles, quando chegar, poderá. Agora, no âmbito da atuação, não há dúvida que aquela invasão à sede da Renamo é um crime. É um crime, porque estão pessoas estão a invadir uma sede, pessoas que não se conhecem e diz ex-guerrilheiro, provavelmente não se sabe o que eles podem, porque não só é um problema para o partido Renamo, como também para aquela vizinhança. Por que eu digo que é um problema para aquela vizinhança, Massão? Nós conhecemos muito bem o histórico da Renamo, daqueles cidadãos que estão ali, principalmente do grupo Machava e outros, qual é o histórico que eles têm para a sociedade, não para o partido Renamo. Porque estamos a falar dali, tem muitos ex-guerrilheiros e naquela zona do Polar Nascimento tem muitos cidadãos, tem alunos, tem instituições que podem sofrer pilhagens por causa daqueles membros. Então, eu era da opinião que a polícia da República de Moçambique, na qualidade de autoridade competente para a defesa da segurança interna, apenas protegessem os locais e as pessoas. Por quê? As pessoas, eu digo, falo daquela universidade ali ao lado, temos uma universidade, temos embaixadas do lado e temos outras instituições do lado na rama de sepultura e até alguns setores de comércio informais. Porque nós, pelo histórico da Renamo, podemos aproveitar da invasão da sede para roubar bens do povo, como é hábito, e depois justificar enquanto que é um modus operandi que a Renamo nos habituou. Agora, e a polícia não pode invadir naquela sede. Até agora, como está a agir a polícia, está a agir de forma correta e legal, deixar que assuntos deles resolvam, porque a Renamo é uma pessoa coletiva do direito privado. Pode fazer uma carta à Procuradoria a pedir reforço ou à polícia. Se não o fez, é porque está a consentir. Mas também os membros da Renamo têm meios próprios que podem usar. Tem Conselho Nacional, tem Comissão Política, tem muita coisa. Eu não percebo porque é que tanta insistência em mostrar. E no final de contas, estamos a ver aqui, Massalo, quando eu digo que fatos notórios não carecem de provas, estamos a ver aqui, no final, depois culpam a Frelimo, que não, a Frelimo rouba, a Frelimo aquilo. Alguma vez vimos membros da Frelimo invadirem uma sede, atiraram um primeiro secretário, um só primeiro secretário do circo, nunca aconteceu. Já vimos algum dia um membro da Frelimo a invadirem Massango, a tentarem, a vilipendiarem-se contra a liderança, nunca aconteceu. Por quê? A Frelimo é um partido organizado. Então, não essas coisas que depois criam diferença. Aqui, eu escutei, quando bem conversavas com o telespectador, será que assim a Renamo terá capacidade de disputar com outros partidos? Eu não vou falar do Podemos, porque todos os partidos da oposição são todos desestruturados. A Renamo já nem tem capacidade de disputar com o MDM. Não tem essa capacidade. Por quê? E são essas coisas. Porque o que pensa a Renamo, Massaro? A Renamo apenas pensa criar políticas com base no estômago, políticas estomacais. Por isso que fazem. A única coisa que a Renamo sabe, e os outros partidos da oposição, é vir proferirem verdades, injúrias contra o governo do dia, mas nunca apresenta soluções. Quando é para apresentar soluções, são isso: invadir sedes. Eles sabem muito bem que o presidente deles está doente. E o Issoufou Momadi, o presidente deles, está doente. Por que não esperam o líder deles melhorar? Pelo menos é que
Afinal, eu antes pensei, ou pensava que a Renamo fosse tão desumana só apenas com o povo. Afinal, entre eles também são desumanos. Isso é estranho, mas sabe? Então, eu sou da opinião que as autoridades competentes, a única coisa que devem fazer é garantir aquela zona, aquele perímetro, para que os membros da Renamo não saqueiem bens privados ou bens dos munícipes, bens das empresas, não cometam crime de violação contra alunas universitárias. Há essa possibilidade dos jovens da Renamo cometer esse tipo de legal de crime? De violar Ah, alunas que querem segurança naquele perímetro? assim, porque o histórico das pessoas, aliás, a maior parte daquelas pessoas tem passagem criminal, passagem pela polícia, por diversos crimes do mesmo gênero, de violação, homicídio, roubo, extorsões. Então, há a possibilidade maior. Então, a única situação é, eu aconselharia o comando da cidade de Maputo a estar em prontidão naqueles perímetros e mais nada, porque é obrigação de garantir o cidadão, porque podem cometer crimes de violação. E, Aqui, aqui, e isso é normal. Então, para isso. Agora, em relação à questão do partido, é uma solução política. Eu sou a favor, Massango, de uma solução política que a própria Renamo consiga chegar a uma solução, porque a Renamo tem membros, tem quadros. Tem o doutor Antônio Muxanga, tem o Manuel da Araújo, tem o José Manteiga, tem o Xalava, tem a Ivone Soares, o Simon Macuiana, tem o próprio professor Yassine, Muhammad Yassine, entre eles, como membros, entre eles chega a uma solução e resolve sem nenhuma intervenção, porque não há necessidade, eu não vejo necessidade do doutor, Estado. doutor Aleluia, numa situação em que a Renamo, a liderança da Renamo leva o caso à PGR ou a quem é de direito, e chegado lá, esses cidadãos mostram cartão de membro. É assim de lei que sejam retirados à força, mesmo com cartão de membro, como membros do partido Renamo, aquele espaço, aquela entidade. Afinal, a quem pertence? Pertence à liderança da Renamo ou pertence a qualquer membro da Renamo? Como é que funciona aqui? É assim, os locais partidários pertencem aos membros de cada partido, de cada agremiação política. Aquela sede, se é propriedade, primeiro temos que saber se é propriedade da Renamo, não é um espaço arrendado na PIE, se é de facto propriedade da Renamo, então pertence ao Partido Renamo. Quem é Partido Renamo? Partido Renamo é toda a pessoa coletiva do direito privado, que inclusive é todos os membros que pagam cotas, que eles que garantem a manutenção. Mas, mas em relação ao, como posso explicar, a estabilidade lá dentro, porque aquelas pessoas, nós sabemos que Moçambique é um Estado de Direito. O facto de serem donos daquele local, o facto de serem donos daquele local, não significa, Massango, não significa que eles devem entrar naquela propriedade para invadir. Então significa que qualquer membro do Partido Frelimo, que é dono, poderia chegar em qualquer sede do Partido Frelimo entrar. Aliás, o Partido Frelimo nunca fez isso, porque é o partido mais organizado, é o partido que mais respeita os direitos fundamentais, mais respeita a integridade do povo e mais respeita a soberania. Não é possível fazer isso. Mas estão a fazer aquilo. Então, aquilo só por si, Massango, é um crime. É um crime, pode ser chamado de um crime. Agora, retirar a força não é possível porque aquela é uma entidade privada. Caberá ao Partido Renamo justificar, tem a perceber bem, a urgência de retirada ou de proteção daquelas pessoas. Agora, tendo em conta que são membros, não sei, talvez dizer que para não a dada forma de violência, uma outra forma, mas aí, Massango, soluções jurídicas para já são muito complicadas. Sem um perigo iminente, sem uma agressão, como nós vimos naqueles momentos em que eles encerravam a porta, aí sim, quando eles encerram a entrada, estão a impedir um exercício de um direito fundamental. Quando encerram a entrada de todos os membros, vimos várias vezes em que os antigos guerrilheiros encerravam a entrada e saída daquele local. Aquilo consubstancia violação de direitos políticos, porque nós sabemos que um dos direitos, liberdade e garantia, assegurados devidamente pela Constituição, é o direito
do cidadão participar na atividade política. Então, ao encerrar aquele estabelecimento, a força impede que outros cidadãos, ora membros do Partido Renamo, possam plenamente exercer os seus direitos fundamentais. Então, isto é proibido e é vedado por lei. É vedado por lei. Então, por ser vedado por lei, aí sim, as autoridades competentes podem usar o seu munus, o seu poder, podem usar a força para restabelecer a ordem. Mas, tendo em conta que uma entidade privada, mediante comunicação do Partido Renamo, a não ser que hajam crimes graves públicos, como posse de armas, aqueles que eu mencionei, violação, homicídios e ofensas corporais de que resultam doença ou impossibilidade para trabalho, aí imediatamente qualquer autoridade deve intervir. Mas nessas circunstâncias, cabe ao Partido Renamo escrever a PGR, não seria a PGR, seria a Procuradoria da cidade de Maputo ou a Procuradoria Distrital de Canfou, a solicitar proteção. Então, ou mesmo aquela esquadra mais próxima que está ali naquela zona, que protege aquela zona, para poder mandar seus homens para ajudar, ou o Cernic, que por sinal estão na mesma avenida, a pedir uma intervenção. Nós já, doutor, falava aqui de entidade privada. Geralmente nas casas, quando há lei de pancadaria dentro de uma casa, a polícia entra ali mesmo que não haja nenhuma denúncia. Entra e em algum momento até detém quem está a agredir a outra pessoa. E nesse caso aqui da Renamo, havendo ali a agressão dentro daquele perímetro, dentro daquela sede, a polícia pode entrar sem que a Renamo tenha chamado, entrar e deter quem estiver a agredir o outro? Mas, logicamente, né? Fala-se de crimes públicos e graves. Aquilo que eu vinha dizendo no comentário anterior, né? Que quando se fala de crimes públicos e graves, a agente da autoridade deve agir. Qualquer pessoa do povo pode prender. Mesmo nós, como cidadãos, vermos uma situação dessas, aí podemos invadir, capturar membros da Renamo, levar a esquadra. Nós, como cidadãos, podemos fazer isso. Levar. Mas quando se trata de situações dessas, agentes de autoridade devem prender, entrar lá dentro, recolher as pessoas em flagrante delito, colocar nas celas e remeter ao julgamento para serem condenados ou para serem julgados, caso haja prova ou a prova indiciária prevaleça, serem condenados de forma exemplar. Porque ali estamos a falar de ato criminoso, estamos a falar de delito. Agora, se a Renamo não optar em chamar a Procuradoria da cidade, a Renamo convidar, a liderança da Renamo convidar ou celebrar aqui um acordo com uma empresa de segurança privada, levar cidadãos de uma empresa de segurança privada para garantir a segurança e a segurança, no entender deles, tirar aqueles senhores que estão lá dentro. É fazível? Isto há algum atropelo da lei? É assim, temos que fazer um balanço. Se vou abrir uma hipótese, vou dar duas hipóteses. Tendo em conta que aquele é um local privado com proteção a Massango, um local privado, pode ter uma segurança privada contratada. Então, a segurança privada tem esta missão mesmo de proteger o patrimônio de quem seja for, é membro ou não. Então, dada a situação de boicote que está a criar, a segurança privada pode sim, em questão de proteção, em questão de legítima defesa patrimonial, pode retirar aquele senhor sem exceder os limites legais de atuação. O que seria exceder? Usar cassete, o chamboco, usar as gemas, a segurança privada pode fazer isso? Depende de coisa, tem que haver proporcionalidade de forças. Imaginemos se a segurança privada pode usar cacetetes, pode usar algemas, pode usar até armas. Pode usar aquelas armas que tem, mas o que eu sempre digo é de acordo com a proporcionalidade de força em legítima defesa. Imaginemos que aqueles homens da Renamo, é uma hipótese, não estou a dizer que seja, não quero que os telespectadores percebam mal, estejam munidos de armas brancas. Nós sabemos que são armas que normalmente os membros da Renamo, até
de escalão, até membros da comissão política da Renamo andam com armas brancas, com paus, facas, katanas, pedras. É normal na Renamo, é costume andar com armas brancas para a prática de violência. Querem portar esses elementos, começarem a danificar patrimônio, portas, encerrar entradas, colocar em causa a integridade física dos outros membros, como nós vimos, o próprio Marcial Macoma às vezes passa mal, tem dificuldade de dar conferências de imprensa, de entrar. Então, a segurança privada é obrigação dela de usar a força, até algemar, até poder mesmo usar um confronto físico, dominar aquelas pessoas, algemar, mas levar de imediato, não podem praticar atos acima da resposta, porque é acimação. Se eu tenho um pau, alguém não pode levar a arma a disparar, a não ser que eu esteja mesmo num ponto extremo, aquele ter a vida. É normal que se use, ou integridade física, que se use uma arma de fogo, porque sabemos que, nos termos do artigo 40 da Constituição da República, o direito à vida, bem como a integridade física, são os únicos direitos invioláveis no Estado de Direito Democrático. Então, é neste quesito. Mas para essa situação, a resposta é legítima, é adequada e legal. Mas só porque os membros estão a reivindicar um certo descontentamento ou não concordam com a sua liderança, não concordam com o porta-voz, não concordam com o deputado, não concordam com algum direito, não é justo, não é legal, que aí até seria o inverso, a Polícia da República ou até as forças militares, a PGR, deveria entrar e detiver os homens da segurança, porque eles estariam a cometer crimes, estariam a cometer uma blasfêmia, estariam a blasfemar a doutrina penal, a doutrina criminal. É por isso que, nessas circunstâncias, Massango, se existir força, resistência, renitência ilícita por parte dos membros da Renamo, aí sim a segurança vai usar a força, mas de imediato levar as autoridades competentes. Nesse caso seriam a polícia, o Cernica e a Procuradoria da República ao nível da